é Deus quem te segura. Vamos mudar um pouquinho aqui, só um tecladinho pra mim. Só um tecladinho. Vamos lá, vamos. Quem conhece essa canção? Vamos cantar junto lá. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Vai prestando atenção na letra, ó. Não tenhas medo, ó. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Ó o refrão, forte, hein? Segue além, segue além, segue além. Mais uma vez, segue além. Segue além, segue além. Eu acho que essa parte é uma das partes mais fortes que eu vi de canção católica. Que ela fala assim, ó: verás um caminho difícil demais. Olha só. Verás tempestades que te assustarão. Ó, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, ninguém destruirá. Ó, olha essa parte. Tenha paciência. Tenha paciência E saiba esperar. O melhor de Deus virá. O melhor de Deus virá. Eu estava cantando essa canção aqui agora, veio uma cena na minha cabeça de uma criancinha chorando, de uma história que eu escutei de uma criancinha chorando, vendo uma garrafa de Guaraná. Só que dentro dessa garrafa de Guaraná tinha gasolina. E essa criança olhava assim e falava: papai, eu quero esse Guaraná. E o pai falava para ele assim: filho, isso aqui não é Guaraná, isso aqui é gasolina. Mas papai, não, eu quero Guaraná. Muitas das vezes a gente quer muitas coisas, mas às vezes não é a vontade de Deus, não é o sonho de Deus. Como o Fernando falou, às vezes o sonho daquela criança era aquela garrafa, aquele Guaraná, mas não era, não podia, não era naquele momento. Ele tinha que esperar. Tinha que esperar o processo acontecer. E aqui eu falo que essa música, ela entra como uma lança na nossa alma, que o melhor de Deus vai vir para nós. Só que às vezes nós temos que ter a sabedoria, o discernimento de esperar o tempo certo para as coisas. O melhor de Deus vai vir, só que nós precisamos perseverar. Verás um caminho difícil demais. Só um pouquinho. Verás tempestade que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Presta atenção. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Vamos cantar o refrão? Segue além com o mistério todo. Segue além, canta aí, segue. Segue além. 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 E a história que eu vou contar hoje tem muito a ver com o que essa canção diz. A passagem bíblica de hoje está no livro de Samuel. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia para mim, fazendo um favor. Deixa eu ver. Opa! Quanta Bíblia! 1 Samuel. Vai lá, 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel
capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, lá um pouquinho depois ali do Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia ali, passando os Juízes, vem 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Eu vou ler que o tempo é curto. Samuel, vai procurando aí. Samuel, gente, e outra coisa, grifa essa história, grifa, porque é uma das histórias mais espetaculares da Bíblia, Eu vou ler um versículo, porque a história é grande, então eu vou ler só uma parte. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então vem comigo nessa história, porque é uma das histórias mais lindas e uma das histórias que traz uma mensagem mais fortes da Bíblia. Samuel, profeta de Deus, recebe uma mensagem de Deus. Fala assim: Samuel, é o seguinte, você vai lá na casa de Jessé. Jessé tem 8 filhos, e eu quero que você vá lá e você vai ungir um desses filhos como rei. Samuel pegou, falou: vamos lá então, vamos lá, vamos ungir, já que o rei está lá, nós vamos ungir o rei que está lá. Samuel pegou, foi na casa de Jessé, bateu palma na casa de Jessé. Jessé apareceu e falou: Jessé, é o seguinte, eu estou aqui, eu vim falar com você porque eu vim ungir o rei aí, e o rei é um dos seus filhos. Jessé pegou e falou assim: opa, rei na minha casa? É agora, é para já, vou chamar. Nesse exato momento, gente, presta atenção nessa história, porque ela chega a ser engraçada. Jessé pegou na mão, chamou um dos mais fortes, um dos mais bonitos, lindos, forte, guerreiro, chamado Eliabe. Pensa num cara potente, tipo o Fernando fazendo academia agora, tá tipo o Fernando agora, pô, forte, Eliabe, forte. Sabe, Jessé pegou que tá aqui, ó, cara de rei, jeito de rei, corpo de rei. Samuel olhou e falou assim: é ele, deve ser ele esse cara, olha aí. Até Samuel ficou impressionado. Na hora que Samuel, Deus falou assim: ei Samuel, cuidado com as aparências, não é ele não. Tá bom, você, ô Jessé, você não tem outro aí não? Tem outro filho aí? Porque eu acho que não é isso aí não. Jessé falou: opa, é nós que tem. Foi lá, chamou Abinadab, outro cara forte, parecido com Eliabe. Se não é o Eliabe, é o Abinadab. Chegou o Abinadab, forte também. Samuel olhou e falou assim: agora deve ser. A hora que foi, olhou, aí Deus falou: Samuel, não é Samuel, não é o abençoado, é outro Samuel, é outro. E Samuel falou assim: ô Jessé, tem outro aí? Ele falou: tem, e foi apresentando, gente, não vou falar o nome de cada um não, foi apresentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele falou assim: ô Jessé, não tem outro aí não? Que daí o Jessé falou assim: rapaz, não é que tem? Tem o Davi. Davi está lá pastorando as ovelhas lá. Olha, vou chamar ele. Você chama ele, porque enquanto ele não chegar, não vai comer aqui não. Eu tenho que resolver esse negócio aqui, que Deus está na minha orelha aqui, e eu preciso resolver esse negócio. Aí Jessé foi lá, mandou chamar Davi. Chegou Davi, franzino, pequeno, loiro, olhos claros. Ele falou assim: Samuel pensou: não é possível que vai ser esse cara, pequenininho desse jeito, simples. Deus vai no ouvido de Samuel e fala: Samuel, é ele, unjo,
Naquele momento Samuel pega, que é a passagem que eu acabei de ler para vocês. Samuel pega o corno, que é o chifre de óleo, né? Ungiu no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel retornou a Ramá. E ali, naquele exato momento, se ungiu um futuro maior, poderoso rei chamado Davi, que eu sou apaixonado por Davi. Mas aqui fica algo muito forte nesse começo de história, gente. Que muitas das vezes a gente vai muito pela aparência. Muito pela aparência. Pode observar aqui, veio Abinadab, veio o Eliabe, aparência forte, cara de rei, jeito de rei, porte de rei. Mas a aparência geralmente naquele momento não era. E muitas das vezes, gente, presta atenção nisso, que isso aqui, a gente vê muito isso na igreja. Que muitas das vezes a aparência engana. Muitas vezes a aparência engana. Você vê às vezes, é fácil estar com o microfone na frente de vocês aqui, falando, pregando, né, estando aqui, olha que bonito isso, né? Mas o que Deus vê é o nosso coração. O que Deus vê é o teu coração. Não importa. O que a gente mais vê hoje na igreja é o quê? Eu falo mesmo. Camisetinha da igreja, crucifixo aqui, ó, desse tamanhozão grandão no pescoço, cadeia de consagração desse tamanho assim, ó, que vê mais a corrente do que a pessoa, chama atenção mais do que qualquer outra coisa, mas infelizmente o coração está podre. O coração está podre. Você quer conhecer uma pessoa? Vai na casa dela, bate na porta dela, conversa com o familiar dela e pergunta quem a pessoa é. Aí sim nós vamos saber quem que é o coração daquela pessoa. O que Deus vê não é a aparência, não é o casco da gente. O que Deus vê é o nosso coração, gente. Era isso, presta atenção, era isso que fazia Deus olhar, Deus tinha um olhar além das aparências. Eu sempre falei isso, Deus enxergou em Pedro um pescador chucro, um chefe da igreja católica, primeiro chefe da igreja, primeiro papa. Deus enxergou naquela pecadora caída no chão lá, ó, humilhada, massacrada, uma grande mulher. Deus enxerga muito além das aparências, muito além. Deus enxerga no coração, e foi isso que aconteceu aqui, ó. Deus olhou o coração. E continuando a passagem bíblica, acabou isso, ungiu Davi. Deus olhou no coração de Davi, viu que Davi tinha um coração alegre, um coração perseverante, um coração de paz, um coração de alegria. E aí acontece uma coisa que às vezes muitas pessoas não conseguem nem explicar. Sabe o que Davi faz? Depois de ser ungido rei, sabe o que Davi faz? Ele não coloca o pé na mesa e fica assim, agora eu sou rei, eu vou ser servido. Sabe o que ele faz? Ele volta para o pasto. Ele volta a cuidar das ovelhas. Ele volta para o trabalho dele. Ele volta para a vida dele. Gente, olha isso. Olha isso, e eu quero voltar aqui. Eu quero repetir isso porque isso é libertador. Isso é libertador. Davi respeitou os processos. Eu vou adiantando para você. Sabe depois de quanto tempo que ele foi rei? Sabe quanto tempo que ele teve que esperar para ser rei? Em média de 12 anos. Depois de ser ungido rei, gente. Depois de ser ungido rei, ele esperou 12. Depois de ter sido ungido por Samuel, ele esperou 12 anos para ser rei. E aqui é o grande segredo. Eu quero que você preste atenção em mim nisso. Respeitou os processos. Ele voltou para o dia a dia. Voltou para o dia a dia dele. O dia a dia se curando, se libertando no trabalho dele. Sendo o melhor pastor de ovelha. Sendo o melhor filho. Servindo. Ele tinha o direito. Ele acabou de ser ungido como rei. Mas não, foi servir. Como pastor de ovelha. Respeitou os processos da vida. Nós precisamos respeitar o processo. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Antes de pregar, eu era músico. Eu sempre cantei. E eu via na época, eu participava dos grupos da RCC, da Renovação Carismática Católica.
E eu via as pessoas cantando e pregando. Falava, meu, que coisa linda. Que coisa linda. E eu lembro que eu sempre cantava, sempre cantei. Um dia, o cara que cantava comigo falou assim, hoje você vai fazer o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, vou fazer o Espírito Santo. Quando eu peguei o microfone, por Deus, saiu nada. Gaguejei, passei vergonha. Não era o meu tempo. Não era o meu tempo. Eu não estava pronto para aquilo ali naquele momento. E aí Deus foi me preparando. Deus foi me moldando. Logo após isso, fiz meu acampamento. Foi um dos momentos da minha vida onde Deus mais falou comigo. Fiz acampamento, saí com gás. Falei assim, agora eu vou fazer aquilo. Fui trabalhar lavando o banheiro. O meu primeiro trabalho no acampamento foi lavar banheiro. Eu e o Júlio, que é coordenador da Viva hoje, lavamos lá em Douradina, em 2011. Lavamos banheiros, lavava. E nós, moleque novo, a gente pegava aqueles banheiros e enxaguava tudo e lavava. O pessoal de Douradina falou assim, rapaz, ninguém nunca lavou o banheiro igual vocês. Tinha que fazer o melhor e vai. Tinha a oportunidade de cantar no acampamento. Meu Deus, cantar no acampamento, que coisa linda, que coisa gostosa. Só que eu tinha um amigo meu, o Paulinho, que eu sempre ia na sombra dele. Tudo era ele era a frente, e eu ficava só nas costas dele. Falei, vai lá, faça uma segundinha para você, vai lá. Na primeira música do acampamento, gente, ele foi cantar, sumiu a voz dele. E aí, só tinha eu, tive que cantar o acampamento inteiro sozinho. É Deus moldando, processo, foi me preparando. Deus me apresentou o resgate. Primeira reunião, 2010 mais ou menos, 2012, reunião ali, Residencial Atlântico. Fui na reunião, não quis um resgate, participei da reunião da fundação, saí, voltei, tinha 10 pessoas, e tinha que ser 10 pessoas, eu não ia conseguir chegar pregando com um monte de gente, igual vocês estão aqui, tinha que ser com 10, comecei a pregar com 10, 20, 30, 40, se tornou o que está hoje. O que eu quero dizer para vocês dessa história é os processos. A gente precisa respeitar os processos, passar pelos processos. Esse é o ponto chave. Eu contei quarta-feira passada de decepções que eu tive perante essa caminhada, mas eu não parei, eu continuei, e é por isso que eu estou aqui hoje falando no microfone. Vocação, eu encontrei o meu sentido, o meu propósito respeitando os processos. Quando eu respeitei, passei vergonha. Eu não sei aonde você está da tua vida, mas respeite o tempo certo. Terás um caminho difícil demais, terás tempestade que te assustarão, mas quando o sonho de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Respeite o processo. Respeite o tempo que você está vivendo. Tem muita gente que às vezes quer viver um tempo que ainda não existiu, a famosa ansiedade. Tem pessoas que ficam vivendo coisas que já foi. E o único tempo que você tem é o agora. Respeite o seu tempo, respeite o seu processo. O único tempo que você não tem, presta atenção, o único tempo que você não tem é tempo para perder. Para de perder tempo. Para de perder tempo com coisa que não vale a pena. Para de perder tempo com coisa que já passou, coisa que vai acontecer. E é isso que Davi fez, gente. É isso que Davi, ele respeitou os processos. Só que numa sociedade imediatista que nós estamos hoje é difícil. A gente quer começar hoje e já fazer hoje. A geração miojo, 3 minutos. Tudo é hoje. O maior exemplo do tempo, eu falo que o maior exemplo de tempo que tem, eu falo que é músico. Gente, quem é músico? Aqui todos vocês são músicos há muito tempo. Eu fico pensando, essas pessoas não pegaram. O Danilo não pegou o contrabaixo hoje e saiu tocando. Teve um processo, teve que doer a mão. O Paulinho, a gente fala que é a nossa enciclopédia, ele conhece um monte de música. Toda vez que a gente tem
um grupo que tem que ter uma música diferente. Ela fala com o Paulinho sabe, mas não foi. Ele teve que viver muitos grupos de oração. Ele teve que deixar a noite em casa muitas vezes para saber o que ele sai hoje, porque é processos. Tem que viver o processo. E hoje nós vivemos numa sociedade que quer agora. Tem que ser agora. Amanhã não dá, tem que ser hoje. E aí você se frustra, não consegue, e vem depressão, vem tristeza. E aí a sociedade não está conseguindo viver com as decepções, não está conseguindo conviver com as frustrações da vida. E aí o índice de suicídio aumenta. O índice de depressão aumenta porque não consegue entender o tempo que está vivendo, não consegue entender o processo, não consegue passar pelos processos. Davi nos ensina isso hoje, que nós precisamos respeitar esses processos. Depois de 12 anos, gente, depois de 12 anos, deixa eu ver meu tempo, tem um pouquinho ainda. Depois de 12 anos, Davi é lembrado. Gente, presta atenção, 12 anos. 12 anos, gente, Davi é lembrado. Saul, que era o rei da época, está lá no palácio, e a palavra fala que o Espírito de Deus saiu de Saul. Saiu de Saul. E Saul está lá com aquele espírito ruim perto dele, e fala assim: eu preciso de alguém, eu preciso de um músico, e um abençoado que nem nome tem, falou assim: ó, eu conheço lá o filho de Jessé lá, o Davi. Ele é um ótimo músico. E aqui ele fala uma palavra, gente. Ele fala uma palavra que se eu parasse a pregação aqui agora, já ia resolver. Conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar muito bem. Isso aqui é interessante, ó. Davi tocava, mas não tocava de qualquer jeito. Ele tocava bem, ele fazia bem o que ele fazia. Ele dava o melhor naquilo que ele fazia. Meu irmão, presta atenção, não importa o que você faça, não importa onde você está, não importa o trabalho que você tem, dê o seu melhor naquilo. Se você trabalha em qualquer área, faça o seu melhor. Se você é um pai de família, dá o seu melhor como pai, dá o seu melhor como mãe, dá o seu melhor como filho. Escuta o que eu vou falar para vocês, isso é muito forte. Deus vai te honrar. Deus vai honrar aquilo que você faz hoje. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Escuta aqui, você um dia foi ungido por Deus. Você um dia foi ungido por Deus. E você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para sofrer. Deus te ungiu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai te honrar. Só que nós precisamos aqui, ó, fazer bem aquilo que nós temos que fazer. Ele fazia bem. Samuel, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar muito bem, é valente, forte, fala bem, tem um belo rosto. E agora é a frase mais forte: Deus está com ele. Vou repetir: Deus está com ele. Todo mundo que olhava para Davi, todo mundo que via Davi, olhava para Davi e falava assim: ó, aquele cara é de Deus, aquele cara é diferente, ele é de Deus. E aí você vai entendendo por que as promessas de Davi estão se cumprindo na vida dele. Ele era de Deus, ele andava em lugares certos, ele não trocava um casamento por 10 minutos de prazer. Ele não trocava Deus por qualquer outra coisa. Ele sabia os lugares que ele andava. Ele sabia o que ele falava. As pessoas que olhavam, ficavam perto dele, sentiam a presença de Deus. Para esse homem falar desse jeito, é porque ele exalava Deus. Gente, isso é muito sério. Você deve ter encontrado com alguém que é de Deus. Eu falo isso que eu recebi uma visita agora, essa semana passada. Esse final de semana, um dos parentes da minha esposa foi em casa. E eu falo que é um povo de Deus, sabe? E eles chegaram em casa com a família e tudo. Gente, a hora que eles saíram de casa, por Deus, uma paz. Parece que o Espírito de Deus que estavam com ele, chegou em casa e ficou em casa.
Você deve conhecer pessoas assim, que você conversa, você está junto, parece que te dá paz. Você está lembrando de pessoas assim? Essas pessoas só são assim porque andam em lugares certos, convivem com pessoas certas, se alimentam de coisas boas. Cuidado, meu irmão. Cuidado aonde você pisa. Cuidado aonde você vai. Cuidado com quem você anda. Eu contei uma vez um testemunho aqui, que eu falo que isso, quando aconteceu comigo, mudou a minha visão dessas coisas. Hoje eu tomo muito cuidado com o que eu recebo da minha casa. Com todo respeito, na minha casa não entra qualquer um. Não entra qualquer um. Não dá tempo, mas eu vou contar. Isso é fato. Já contei aqui uma vez. Aconteceu comigo isso, tá? Aconteceu comigo. Eu estava na minha loja. Chegou uma mulher. Ela falou assim: Júnior, eu preciso falar com você. Eu falei: pô, pode falar. Eu preciso te mostrar algo. Eu falei: pode mostrar. Ela me mostrou um celular. E tinha uma foto do esposo dela tirando uma selfie no carro, assim, ó. No carro. Eu estou falando que eu vi, tá, gente? Isso aqui não, eu não escutei o pregador falando, eu não vi, não, eu vi. Minha esposa viu, minha esposa deve estar assistindo. O que eu estou falando aqui, ela viu também. E minha mãe deve ter visto também, porque ela rezou na época para essa mulher. Esse rapaz mexia com coisa errada, mexia com tráfico. E ela ficou perguntando para ele: onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Esse rapaz estava lá perto da rodoviária. E ele, para mostrar para ela onde ele estava, ele foi e tirou uma selfie dentro do carro. Eu não estou brincando isso, é sério. E ela me mostrou: Juninho, presta atenção nessa foto. Na hora que eu vi a foto, atrás do vidro do carro, sabe quando está embaçado o carro? E forma imagens. Eu vi aproximadamente uns 30 demônios. Imagem de demônio. Eu vi, tá? Ninguém me contou. Eu não sei porque essa foto sumiu do meu celular. Acho que é porque era para mim. Tinha uns 30 demônios. E aquele dia, vendo aquela foto, eu tive um aprendizado. Que aquele rapaz deve ter andado em lugares que ele não podia andar. E o espírito do mal, ele te persegue. Ele vai atrás de você, aonde você vai. Cuidado. Cuidado onde você pisa. Cuidado. Pessoas que visitam outros tipos de religião, candomblé, umbanda, quimbanda. Para com isso. Para com isso. Carta branca, cartomante, para com isso. Você não precisa disso. Você tem a igreja católica, apostólica, romana. Você tem os sacramentos, para com isso. Cuidado que você recebe da tua casa. Você já deve ter percebido de pessoas que às vezes você recebe dentro de casa, sai de casa, e ao contrário do que aconteceu comigo, vira um inferno dentro de casa. Cuidado com quem você recebe dentro da tua casa. Cuidado. Começa a receber pessoas que estão com o Senhor, como Davi estava. Começa a conviver com pessoas que estão com o Senhor. E as pessoas que não estão, traz aqui, traz para o resgate, leva para a missa. Essas pessoas precisam estar com o Senhor. Mas cuidado, gente, isso é muito sério. Nós precisamos fugir, se afastar do mal, ficar longe do mal. O demônio é um cão amarrado num poste. Ele só vai te morder se você ficar perto dele. E tem gente que fica rondando o poste toda hora, vai ficar te mordendo toda hora. E até quando? Tem gente que se acostumou com a mordida. Tem gente que se acostumou com a mordida, se acostumou com o mal, a consciência da coisa errada. Foge disso, sai disso. Começa a dar basta, começa a mudar comportamento. Gente, não vai dar o tempo. Continuando, a história é longa, mas, resumindo a história de Davi, acabou ali. Davi foi chamado para acalmar o rei com a música dele, que ele tocava, vamos dizer, violão, teclado, a harpa, era como se fosse o instrumento de hoje. Tocou a harpa, ficou acampado lá com o Saul. Voltou para o pasto, voltou a servir de novo. Chegou no pasto, Jessé falou assim: ô Davi, vai lá levar marmita para os seus irmãos. Davi foi, pegou as marmitas, foi levar para os irmãos. Chegou lá, estava tendo uma guerra. Lá na guerra, e essa história você conhece, tinha um homem, um gigante, filisteu.
O povo estava guerreando com o filisteu. Os filisteus escolheram um guerreiro para batalhar com outro guerreiro. O filisteu estava lá, o gigante, batendo o pé. Quem vai estar? Chegou Davi, franzino, pequenininho. Falou para o irmão dele assim: ô Eliabe, o que está acontecendo? Falei: moleque, sabe o que está acontecendo nada? Vai sair daqui, você não sabe nada. Vai embora. Daí ele perguntou para o outro guerreiro, falou: Bill, o que está acontecendo? Ele falou assim: esse cara aí está desafiando o pessoal aqui. Ele falou: o que ele está falando? Ele está falando mal de Deus. Falando mal de Deus? Espera aí que eu vou resolver esse negócio. Foi lá falar com Saul. Saul já conhecia ele. Chegou na frente de Saul e falou assim: Saul, é o seguinte, eu quero lá batalhar com o gigante lá. Saul olhou para ele e falou assim: você está de palhaçada que você quer, né, Davi? Não, Saul, eu pastoreava minhas ovelhas, mas quando aparecia leão, aparecia urso para matar minhas ovelhas, eu matava o leão, eu matava o urso. Então eu quero, eu vou. Eu falei: tá bom, então vai. Chegando lá, resumindo a história, você conhece, Davi pegou lá o bornazinho dele, o xilingue dele, e gira. Aquelas pessoas olhando para Davi, olhavam para ele e falavam assim: meu Deus, ele é muito grande para Davi, ele não vai aguentar, ele é muito grande. O Davi é muito pequeno, ele é muito grande. E Davi olhando para o guerreiro e falava assim: ele é muito grande, agora eu não erro mesmo, porque ele é muito grande. Agora que eu não erro, e vai, e solta, e derruba o gigante. E a promessa se cumpre, porque fala a palavra que quem derrubasse aquele gigante ia ser general, ia casar com a filha de Saul, e podia pedir tudo para o rei. E ali se cumpre o propósito de Davi. Ali se cumpre o propósito. Ele vai até o final, vira rei. E aqui eu encerro a minha pregação com vocês, dizendo isso para vocês: segue além, vai além. Se Davi tivesse parado na primeira fala do pai, se ele tivesse parado na decepção passada lá, quando o pai esqueceu dele, ele ficasse murmurando: ai meu Deus, meu pai me esqueceu, ai meu Deus, e agora? Ele não teria sido rei. E aí eu vejo, gente, quantas pessoas dando atenção para coisas que aconteceram no passado, dando atenção e não conseguindo enxergar as coisas boas que estão acontecendo agora. Tem muita gente focada no passado e não está vendo as coisas boas de hoje. Uma das coisas que aconteceu com Davi, ele mudou a visão. Depois que ele foi ungido, ele olhava as coisas diferente. Começa a olhar a tua vida diferente, meu irmão. Começa a olhar a tua história diferente. Enquanto todo mundo falava que Davi era grande, que Golias era grande, Davi olhava para Golias e falava: ele é tão grande que não tem como errar. E Davi só foi Davi, sabe por quê? Porque apareceu Golias. Se não fosse Golias, Davi não seria quem ele é. E eu vejo tanta gente desistindo na primeira batalha que encontra, na primeira guerra que encontra. Meu irmão, eu quero encerrar falando para vocês assim, o que vai te dar autoridade na tua vida, o que vai te dar autoridade perante o seu problema, vai ser os Golias que você derrubar. Tem muita gente nem começando a batalha, está desistindo. E pelo contrário, tem gente que está terminando a batalha, está quase lá, passando pela dificuldade, quase lá, e está querendo desistir. Você só vai ser quem você é se você conseguir derrubar os Golias da tua vida. Segue além, levanta, segue além. Levanta, segue além, vamos cantar isso. Segue além. Segue além. Segue além. Segue além. Mais uma vez, segue além. Segue além.